Hola, queridos alumnos, queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camusa y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Ahora, classe 25, objeto de conhecimento, pretérito perfeito composto, verbos regulares. Detalhamento, conjugação de verbos regulares no pretérito perfeito composto. Então, listos para o pretérito compuesto? Vamos a estudar. Hola, ¿qué tal, mis amores? Llegamos a nuestra clase de lengua española y ya com um conteúdo muito importante que é verbo. Então, estudar verbo é extremamente essencial nesse processo, né, de aprendizagem, de aquisição de um novo idioma. Então, para começar, para contextualizar, o que é um verbo? Então, de forma geral, um verbo é uma classe de palavra que indica uma ação, um estado ou um processo que tem lugar em la oração. Ou seja, um verbo, ele indica ali uma ação, ele indica um estado ou até mesmo um processo, né, do que está acontecendo dentro de uma frase, dentro daquela oração dita, tá bom? E aí, no nosso objeto de conhecimento hoje, nós vamos tratar dos verbos regulares. E que é um verbo regular? Então, já sabemos que um verbo indica uma ação, mas o que significa, professora? Um verbo regular. Então, os verbos regulares são verbos que não sofrem modificação em la raiz, quando se conjugam e cujas terminações são comuns a todos os verbos em sua conjugação. Se estamos falando de um verbo regular, o nome já indica se é algo regular, né, tem ali uma constância, né, não tem uma modificação. Então, esses verbos regulares, eles não sofrem modificação nem na raiz, né, quando esses verbos são conjugados, e nem nas terminações. Ou seja, tanto a raiz quanto as terminações, elas serão comuns em todas as conjugações. E aí, dessa forma contextualizada, nós entramos no pretérito perfeito composto, com os verbos regulares. Mas que nome diferente! Alguém já ouviu falar em pretérito perfeito composto? Que nome grande, né? Então, na língua portuguesa, isso pode soar um pouquinho estranho, porque a gente já ouviu vários tempos verbais, mas pretérito perfeito composto é novo, né? Então, vamos conhecer o pretérito perfeito composto. Então, como o nome já indica, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no conceito dele. Então, como o nome indica, ele é um bom tempo, né, composto. Então, tá lá no nosso título já, né? E aí, nós estamos falando de indicativo. Então, esse é um tempo verbal que não existe em português. Então, para começar, né, então a gente requer muita atenção no momento de estudar o pretérito perfeito composto, porque ele não existe no português. Então, assim, já há um pouquinho de causa uma estranheza, né, para a gente comparar com algum conteúdo, se esse conteúdo não existe na nossa língua materna. Então, mas o que ele expressa? O pretérito perfeito composto expressa um passado recente o que guarda relação com o presente desde a perspectiva do hablante. É um tempo verbal composto. Professor, o que é um tempo verbal composto? É o contrário do simples. No simples, nós só temos a presença de um verbo. Aqui, se ele é composto, a gente tem a presença de dois verbos, né? E aí, apesar do nome pretérito, a gente está falando de um passado, mas um passado mais recente, né? Que vai fazer aí uma contraposição com o pretérito indefinido,
que é um passado bem distante, um passado que já acabou. Aqui no pretérito composto, ele é um passado recente, ou que guarda, né, essa relação com o presente desde a perspectiva do falante. Ou seja, ele tem alguma coisa a ver ainda com o presente daquela pessoa que está falando. Mas se nós estamos falando aí de um tempo verbal diferente, né, que não existe no português, vamos ver como ele se forma. Então, a formação do pretérito perfeito composto. Para começar, como já vimos, é um tempo verbal composto. É formado por el verbo auxiliar haber. Então, gente, guarda a informação. Verbo auxiliar. Então, ele começa sendo formado pelo verbo auxiliar haber. E esse verbo auxiliar ele vai estar conjugado no presente, tá bom? E ele participio del verbo principal, tá bom? Então, essa estrutura, vocês já observaram que ela está sendo formada com dois tipos de verbo, um auxiliar e um principal. Então, toda a estrutura no momento de conjugar, ela vai ter três partes. Primeira, são os pronombres personales, tá bom? Os pronomes pessoais, eles sempre vêm lá na frente. Depois, a gente vai ter aí o verbo haber, que é o nosso verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar estará conjugado no presente, tá bom? Depois a gente vai utilizar o particípio regular. Então, aqui serão os particípios regulares. Então, nós temos três partes. 1, 2, 3. Pronome pessoal, verbo auxiliar e particípio do verbo principal. Professora, falando de particípio regular, como é que a gente forma, né? Então, para os verbos de primeira conjugação terminados em AR, né, o nosso particípio é ado. E para os verbos de segunda e terceira conjugação, verbos terminados em ER, verbos terminados em IR, o nosso particípio é ido, tá bom? Então, falando aí de particípios regulares. Professora, são muitas informações, né? Vamos ver estruturada essa formação. Então, essa estrutura do pretérito perfeito composto dos verbos regulares. Olha aqui, tudo aquilo que a gente acabou de conversar. Pronombres personales. Então, aqui, né, lembrando, quando a gente fala de verbo, a gente tem sempre a presença desses pronomes pessoais. Eu, tu, ele, você, que são aí os pronomes, né, do singular. Então, primeira e segunda e terceira pessoa do singular. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. Ellos, ellas e ustedes, que são aí primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá bom? Então, são os nossos pronomes pessoais comuns aí em todos os verbos. Lembra que a gente falou do verbo haber, que vai ser aqui o nosso verbo auxiliar. Esse verbo, ele está conjugado no presente. O verbo haber, no português, seria o verbo existir. Há alguma coisa, existe alguma coisa. Então, a conjugação do verbo haber no presente, ela se dá da seguinte forma. Yo, tu, as, ele, usted, a, nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, habéis, ellos, ellas e ustedes han. Então, gente, essa é a nossa preocupação de conjugação dos verbos regulares. É somente conjugar o verbo haber e no presente, tá bom? E aí a gente vai para a terceira etapa, que é o particípio do nosso verbo principal. E olha aqui, meus amores, observem, que tranquilo. Então, verbos terminados em AR, por exemplo, o verbo cantar,
cantado. Verbos terminados em ER, beber, bebido. Terminados aí também, né, em ER, comer, comido. Então, o que é interessante da gente observar aqui? Se eu fosse conjugar o verbo cantar, tá bom? No pretérito perfeito composto, eu falaria yo he cantado, tu has cantado, él, usted ha cantado. Nosotros hemos cantado, vosotros habéis cantado e ellos han cantado. Então, de forma bem simples, essa é a estrutura do nosso pretérito composto. A única parte aqui que vai conjugada completamente em todos os pronomes pessoais é o verbo haber. Depois, para todos os pronomes pessoais, a gente somente utiliza o particípio. Tudo bem? Essa é a nossa estrutura. Então, vamos ver alguns exemplos. Nosotros hemos cantado por toda la noche en el karaoke. ¿Has bebido el zumo de naranja que estaba en la nevera? Han comido tanto dulce que no cenaram, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos desse pretérito composto, né, aplicado na frase. Fica um pouco grande, né? Mas ele tem um sentido, um uso específico. Então, vamos ver alguns usos do pretérito perfeito composto. Então, se utiliza o pretérito perfeito composto de indicativo para falar de. Então, o primeiro momento, né? Primeiro uso, ações que han terminado em um período de tempo que não ha acabado. Por exemplo, hoy no he trabajado por la mañana. Então, ações que, né, terminaram aí num período de tempo que ainda não acabou. Nosso exemplo diz, hoje não, né, hoje eu não trabalhei pela manhã. Mas, professora, como assim? Né? Foi passado, eu não trabalhei de manhã. Mas por que eu digo que isso ainda não acabou? Porque o nosso dia, né, nós estamos falando de hoje, ou seja, hoje ainda não acabou. Então, ainda é um passado recente, próximo de mim. O dia ainda não acabou, por isso utilizamos o pretérito perfeito composto. O nosso segundo uso diz ações que se situam em um passado muito recente. Aqui, a ação referida ocorre justo antes ou muito pouco tempo antes de ser expressada. Ou seja, nesse uso, a ação, né, da qual o verbo está expressando, ela aconteceu antes ou muito pouco tempo antes do momento de eu estar ali falando. Vamos ver o nosso exemplo. Já hemos terminado o trabalho de la universidade. Ou seja, a gente acabou de terminar o trabalho. Já hemos terminado o trabalho da universidade. Em que momento a gente acabou o trabalho? Ainda agorinha. Então, apesar de ser passado, é um passado muito recente. Finalizamos e aí estamos falando que acabamos, né, o trabalho da universidade. Nosso próximo uso, né, nosso terceiro uso, fala sobre experiências vividas. Por exemplo, ¿has viajado alguma vez à Espanha? Então, quando eu quero falar sobre experiências que a pessoa viveu, eu utilizo também o pretérito perfeito composto. Eu pergunto, você já viajou alguma vez à Espanha? Tá bom? O nosso quarto uso, situações ocorridas sem que se especifique o momento. Então, aqui, sem que. Então, situações que ocorreram sem que a gente especifique aquele momento, tá bom? A gente usa aí o composto. Por exemplo, habéis escondido de Juan lo que han preparado para ele. É surpresa. Então, né, vocês esconderam
do Juan, o que prepararam para ele, por quê? Porque é surpresa, tá? Então a gente não sabe exatamente quando essa ação aí aconteceu, né? Então não especificou o momento, utilizamos aí o composto. E temos aqui o nosso quinto uso, tá bom? Outro uso deste tempo verbal é o perfecto de noticias recientes, empleado en los anuncios de las noticias periodísticas con el fin de vincular el hecho narrado al tiempo presente. Ou seja, notícias recentes, né? Com a finalidade de fazer um vínculo daquela ação, daquele fato que está sendo narrado ao momento, ao tempo recente. Por exemplo, as fuertes lluvias han chegado a Brasil, tá bom? Ou seja, as fortes chuvas chegaram ao Brasil. Então, ao fim de contextualizar essa notícia, a gente utiliza aí o pretérito perfeito composto. E agora vamos ver exemplos de particípios regulares. Então, particípios aqui da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Então, antes, né, da gente ver aí os exemplos dos verbos, dos particípios, eu quero apresentar a vocês, né, uma paisagem de Machu Picchu, essa terra maravilhosa, encantadora, deslumbrante, que conhecemos, né, que estamos conhecendo aos poucos. Eu gostaria que vocês visualizassem os detalhes dessa imagem e para poder, né, começar a ver tudo novo com outros olhos. Então, o que vocês veem, né? O que vocês sentem quando olham para essa imagem? E aí, com esse pensamento e essa reflexão, nós vamos agora, de fato, aprender os verbos. Então, verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, né? E seus respectivos particípios. Aqui estamos falando de particípios regulares. Então, observem que dentro desse verbo amar, se a gente tirar essa conjugação, que é o AR, a gente acrescenta, né, a terminação regular desse verbo, que é ado. Então, amar, amado, estudar, estudado, pedir, pedido, chegar, chegado, andar, andado. Então, verbos de primeira conjugação terminados em AR regular. Tranquilo, né? Uma estrutura muito parecida aí com o nosso português, né? Amar, amado, exatamente da mesma forma. Então, verbos terminados em AR, o seu particípio regular será terminado em ado. Tudo bem? Agora vamos ver os particípios regulares dos verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Vamos observar aqui. Então, aprender, aprendido. Comer, comido. Nascer, nascido. Aprender, aprendido. E entender, entendido, tá bom? Então, verbos terminados em ER regulares, o seu particípio terá aí como terminação ido. Muito tranquilo. Essa mesma terminação de ido vai se aplicar aos verbos terminados em IR, os verbos de terceira conjugação. Bem-ir, bem-ido. Pedir, pedido. Beber, bebido. Dormir, dormido. E partir, partido. Então, simples, não é mesmo? Esse particípio regular, ele é extremamente simples. Verbos de primeira conjugação, terminados em AR, ado. Verbos de segunda e terceira conjugação, terminados em ER e IR, né? É a terminação do particípio ido. Tranquilo, lembra até o nosso português muito tranquilamente. E aí, para utilizar, né, para pontuar o pretérito perfeito composto no dia a dia, nessas orações, a gente faz uso aí de los marcadores temporales. Vamos conhecer aí o que seriam esses marcadores. Então, o pretérito perfeito composto se utiliza a menudo, ou seja, se utiliza aí frequentemente, né, acompanhado de indicadores temporales,
que diz, né? Qual que é a função desses marcadores temporais? Eles nos dizem qual é o marco temporal durante o qual ha ocorrido a ação. Então, ele vai dizer qual o marco temporal, ou seja, quando ocorreu aquela ação. Então, os marcadores temporales utilizados com o pretérito perfeito composto são aqueles relacionados com o presente, es decir, unidades temporales de las cuales el hablante aún forma parte. Lembra que a gente falou que, apesar de ser um pretérito, ele sempre vai se referir a ações do passado, mas que ainda tem algum resquício no presente. Então, os nossos marcadores aqui utilizados estarão aí tendo relação com o presente. Vamos visualizar na prática esses marcadores temporais. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, ele fala: esta tarde é conhecido a uma pessoa. Ou seja, nesse caso, la tarde aún não ha terminado. Então, quando foi que eu conheci essa pessoa? Esta tarde. Mas essa tarde já acabou? Esse dia já acabou? Não. Então, passado recente. E aí leva o nosso pretérito composto. Próximo exemplo. Has viajado a Juruá alguma vez? Entonces, en este segundo ejemplo, el uso del pretérito perfecto compuesto se llama perfecto de experiencia, ya que expresa las experiencias que la persona ha tenido ou não durante sua vida. Então, a pergunta é: você já viajou para Juruá alguma vez? Né? Então, aí a gente tem um perfeito, né? Um uso de experiência. Eu quero saber se essa pessoa já teve essa experiência. E aqui nós temos alguns exemplos de marcadores temporais, tá bom? Muito bem explicados aqui, tá bem fácil da gente entender. Primeiro exemplo que a gente vê vai ser o marcador já. Por exemplo, já ha llegado la pizza. Então, quer dizer que a pizza já chegou. Então, utilizando esse marcador, a gente vai utilizar aí o pretérito perfeito composto. Hoy, que quer dizer hoje. Hoy hemos conocido novos livros de Gabriel García Márquez. Então, hoje nós conhecemos novos livros do Gabriel García Márquez. Então, hoje, né, o dia ainda não terminou. É um passado recente. Hace han dado los informes sobre la excursión a Machu Picchu hace unas horas. Então, né, deram ali as informações sobre a excursão para Machu Picchu faz aí, né, há algumas horas. Então, foi um passado ali recente. Ultimamente, has expressado quanto la amas ultimamente? Hacerlo es importante. Então, você tem expressado quanto a ama ultimamente? E fazer isso aí é importante. Temos aqui este mês, este ano. Então, este mês, Tiago ha empezado a hacer natação. Sempre, nunca hemos comprado algo tão caro. Todavía não, aún não, que quer dizer ainda não, né? Então, todavía não he terminado de ler o livro. Então, ainda não terminei de ler o livro. Esta semana, Alice ha recebido seus regalos de cumpleaños. Então, essa manhã, Alice recebeu aí os seus presentes de aniversário. Então, quando que isso aconteceu? Esta manhã. Então, foi hoje de manhã, sendo aí esse passado recente, né? Por quê? Porque o nosso dia ainda não acabou. E agora, gente, vamos aplicar um pouquinho o que a gente acabou de estudar? Lembrando, né, que essa divisão é feita em 3 etapas, a formação do pretérito perfeito composto. O primeiro é que a gente já tem, que são os nossos pronomes pessoais, yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. E aí a gente precisa fazer a conjugação do nosso verbo haber. Onde que a gente faz? No presente. Então,
yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Então, essa é a estrutura de conjugação do nosso verbo auxiliar, verbo haber. E aí eu preciso conjugar o verbo rugar, um verbo de primeira conjugação terminado em AR, né? Qual vai ser a terminação do nosso particípio? Ado. Então, yo he rugado. E aí eu vou repetir toda essa conjugação em todas as pessoas. Tu has rugado. Ele usted ha rugado. Nosotros hemos rugado. Vosotros habéis rugado. Ellos, ustedes han rugado. Então, meus amores, lembrem, a única preocupação de pessoa, né, conjugar cada pronome pessoal, é aqui no verbo haber. No nosso participio, a gente repete ele para todos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nosso primeiro diz: has jugado bien en el campeonato. He jugado, olha aqui, eu joguei, né? Eu brinquei com minha prima toda a semana. Esta semana, los niños han jugado al fútbol en la calle todos los días. Então, aqui, se vocês observarem, a gente tem a presença de marcadores temporais. Olha aqui, né? Fazendo aí, acompanhando esse verbo. Aqui temos verbos de segunda conjugação. São os verbos terminados em ER, né? Verbo nascer. Então, conjugando aqui o verbo haber no presente, eu tenho yo, he, tú has, él, usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos, ustedes han. E aí, falando de um verbo de segunda conjugação com terminação ido, eu falo yo he nascido. Tu has nacido. Él, usted ha nacido. Nosotros hemos nacido. Vosotros habéis nacido. Ellos, ustedes han nacido. A gente repete em todas as pessoas. Por exemplo, hemos nacido para la aventura. Has nacido el 15 de noviembre. E he nascido com ganas de vencer. Então, eu nasci com vontade de vencer. Verbos de terceira conjugação, que são aqueles verbos terminados em IR. Então, eu conjugo, né? O meu verbo auxiliar, yo, he, tú, has, él, usted, ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos, ellas e ustedes han, tá bom? E aí, para conjugar o verbo terminado em ido, eu digo yo he venido, que é o verbo vir, né? Tu has venido, él ha venido, nosotros hemos venido, vosotros habéis venido e ellos han venido. Então, lembre-se, é o único verbo que nós precisamos conjugar todas as pessoas, é o nosso auxiliar. Para cada pronome pessoal haverá uma diferença. No nosso particípio, ele será igual para todas as pessoas. Nossos exemplos: he venido a ver las novedades. Hemos venido al médico a hacer nuestros exámenes. E han venido a estudar para la prueba juntos. Observaram que para todas as pessoas o venido continua o mesmo. E aqui a gente tem algumas frases para a gente identificar qual seria o correto. Na primeira eu digo yo le. Se é yo, né, então é a primeira pessoa. Yo le he enviado una carta a Maria. O segundo, que aqui são tus padres, então é plural. Então, que han aconsejado tus padres sobre la idea de hacerte um tatuaje. Na nossa terceira frase, mi mamá, terceira pessoa. Então, mi mamá ha llevado a Lucia a la escuela. Quarto, tu e José
ou seja, né, vocês, tu e José, habéis creado la pasión por la cocina. Então, esse foi, né, toda a estrutura e formação do nosso pretérito perfeito composto, né, do indicativo, um tempo verbal inexistente no português, mas muito bem construído na língua espanhola. Nossa classe se acaba aqui e nos vemos em outro momento. Hasta luego!